Boa noite, gente. Personal Trainer Atila da Silva aqui. E a live de hoje é sobre as calorias, né, e sobre como elas influenciam no teu emagrecimento. Eu vou aguardar o pessoal ir chegando para começar a falar, mas se você estiver vendo esse vídeo pelo IGTV, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu Instagram, o Instagram do Personal Atila da Silva. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo que está chegando. Oi, amor. Seja bem-vinda. Bom, gente, vamos lá. Primeira coisa é entender o que são calorias. Então vamos lá. Caloria é a quantidade de energia necessária para elevar de 14 graus e meio para 15,5 a temperatura da água, tá? É a energia necessária para fazer a água aumentar de temperatura de 14,5 para 15,5. E essa quantidade de energia foi convencionada, tá? Como uma caloria. Então, quando a gente consome qualquer alimento, é em cima dessa quantidade de energia convencionada para esse aquecimento da água. Isso serve para muitas coisas. Serve tanto para o nosso gasto energético, né? Serve tanto para a nossa atividade, quanto para os alimentos que a gente consome. Isso facilita com que a gente faça uma continha. Então, assim, para que serve essa conta com as calorias, né? Agora que eu sei que é uma unidade utilizada, boa noite, José Newton, é uma unidade utilizada para quantificar a quantidade de energia. Bom, é o seguinte, existe uma coisa chamada balança energética, tá bom? E essa balança funciona assim: energia que eu gasto, e eu posso calcular a energia que eu gasto através das calorias, eu já vou explicar como, e energia que eu consumo. Boa noite, Eleonora. Então, é o seguinte, quando eu faço exercício, eu aumento o gasto. Quando eu como, eu aumento o consumo. A grosso modo, quando eu faço mais exercício, não só exercício, mas também atividade física, quando eu faço mais exercício do que consumo, do que como, o emagrecimento acontece. Então, de maneira bem simples, as calorias servem para que a gente consiga fazer o cálculo, tá? E entenda como desequilibrar a balança energética. Se eu desequilibro de forma que eu gasto mais do que eu consumo, o emagrecimento tende a acontecer. Embora não seja garantido, mas as chances são muito grandes de que se eu gasto mais do que eu consumo, o emagrecimento aconteça. Beleza? Por outro lado, se eu consumo mais do que eu gasto, eu tendo a ganhar peso, tá? Vai fazer diferença da onde essas calorias vêm. Por exemplo, se as calorias vêm na grande parte de doces, de massas, eu tendo a ter picos mais altos, tá, de insulina, e esses picos sinalizam que o meu corpo tem que segurar todo aquele açúcar, né, que está no meu sangue, e esse açúcar é segurado, é seguro em forma de gordura. E aí o peso que eu ganho passa a não ser tão interessante. Por outro lado, se meu consumo de maneira se eu consumo principalmente proteínas, eu tendo a ganhar mais massa muscular, embora o consumo excessivo de proteínas também possa fazer com que eu ganhe gordura. Então é bacana ter um controle, tá, em cima das calorias que você consome, para você saber o que vai acontecer. E como eu vou saber quantas calorias eu gasto? Bom, a gente tem alguns aplicativos, tá? E esses aplicativos eles pedem para que a gente coloque o nosso peso ali. Embora não seja uma medida perfeita, se você utilizar o aplicativo para contar as suas calorias, é um aplicativo que tem o nome contador de calorias mesmo, tá? Você vai jogar lá no Google e você vai achar. Se você usa esse aplicativo, botou o teu peso, ele te dá uma estimativa, tá? De quanto você gasta no teu dia.
você vai conseguir também calcular com outro aplicativo contador de calorias dos alimentos. Você vai calcular as calorias que vêm dos alimentos e fazendo essa conta você consegue ter uma noção, tá? De como tá o teu gasto e de como tá o teu consumo. E se você gasta mais do que você consome, você tende a emagrecer. Um lugar bacana para você calcular quanto você está gastando de calorias no exercício é o site Corpo Perfeito. Se eu não me engano, www.corpoperfeito.com.br. É um site que vende suplementos e tudo mais, mas ele tem lá calculadora das calorias dos alimentos. Ele tem também lá a calculadora da atividade física, dos exercícios, onde ele mostra quanto você gasta em cada atividade. É bem bacana para você ter uma noção de como isso funciona. Saindo dessa questão relacionada à balança energética, tem uma coisa que a gente precisa saber. O nosso corpo, para estar vivo sem fazer nenhuma atividade, ele já tem um gasto. Ele já tem um gasto calórico, tá? Ele já gasta. Eu tô parado aqui, mesmo que eu não estivesse falando, que eu não estivesse pensando, para ficar vivo aqui, ó, já tem um gasto. Esse gasto a gente chama de valor metabólico basal. Então, o que acontece? Quando eu calculo ali meu gasto, tá, calórico no aplicativo com o meu peso, ele está me dando esse valor. Ele está me dando esse número. E esse número, tá, se eu consumir só isso, não vai ser garantido, tá, de que eu esteja batendo a quantidade de calorias que eu preciso. Porque ele não está levando em consideração os exercícios que eu faço, ele não está levando em consideração a minha atividade diária relacionada a trabalho e tudo mais, compreende? Então tem mais coisas aí, né? Tem mais coisas relacionadas ao teu consumo de calorias. Eu espero que tenha ficado tranquilo o entendimento de que caloria é uma unidade, tá? Para quantificar energia tanto no teu gasto, tá? Quando você faz atividade física, quanto no teu consumo, quando você ingere qualquer alimento. E com esse valor, né, que a gente entende que a caloria tem, a gente consegue fazer uma conta, tá? A subtração ou a soma, para entender se a gente está consumindo e vai emagrecer, ou se a gente está consumindo mais e vai engordar ou ganhar peso. Beleza? Tem uma pergunta aqui, e se você quiser colocar a tua perguntinha aqui embaixo também, sobre o que você queira saber, sobre algum tema que seja interessante, sobre esse assunto, coloca aqui embaixo, ou clica aqui no pontinho de interrogação e me envia aquilo que você gostaria de saber, que vai ser um prazer te responder. Contar calorias e dieta dos pontos são a mesma coisa? Então, contar calorias e dieta dos pontos é a mesma coisa sim. A diferença que tem é que na dieta dos pontos é como se você fizesse uma regra de 3 com as calorias, tá? Então fica mais simples, né? Por exemplo, ao invés de você pegar e saber que um pão tem 157 calorias, um pão francês, vai ter lá para você assim, um pão, 3 pontos. E aí você tem um exemplo, 20 pontos que você pode consumir no teu dia. Dentro dessa regra de 3, você sabe que se você estiver fazendo uma soma muito próxima dos 20, você tem que segurar a onda, porque se você estourar os pontos que você tem por dia, você vai estar consumindo mais do que você gasta. Lembra daquela questãozinha lá do começo? E se você consome mais do que gasta, você tende a reter, a ganhar peso, e isso faz com que você engorde. Então, sim, é a mesma coisa. Por outro lado, tá, a gente tem que levar em consideração que a contagem das calorias não é a única coisa importante quando a gente está pensando em emagrecimento. Mas, se você não conta as calorias, você não pode botar a culpa em outras coisas, entendeu? Então, assim, não adianta você pensar, não vou contar calorias e vou emagrecer. Fica mais difícil, compreende? Porque você não sabe o que está acontecendo, você não sabe como está o teu consumo,
você não sabe como está o teu gasto e você não tem como dizer se você está consumindo mais ou menos do que você precisa. Na real, a gente muitas vezes acaba sabendo quando a gente está comendo demais ou não. Mas tudo aquilo que você consegue medir, que você consegue contar, você consegue melhorar. Porque você consegue saber o que está acontecendo e não só imaginar. Tá bom? Outra coisa que é bem bacana de saber é o seguinte. Cara, sabendo dessa questão, que a contagem das calorias e dos nutrientes é totalmente importante, outra coisa que entra é da onde essas calorias vêm. As calorias que vêm dos carboidratos, elas são importantíssimas, mas você tem que escolher qual tipo de carboidrato que você consome. Se você consome pão, refrigerante, doce, você tem uma quantidade calórica muito alta, entrando no teu corpo numa velocidade absurda. E o que teu corpo entende? Que ele precisa reter isso porque ele não sabe quando ele vai precisar. Por outro lado, se você consome inhame, batata doce, outros alimentos que são também carboidratos, mas carboidratos complexos, esse açúcar demora mais tempo para entrar, tá, no teu corpo, e dessa forma o teu corpo retém menos coisa, o que faz com que você não ganhe peso com tanta velocidade e tenha uma fonte energética ao longo de todo o dia. Então é bacana escolher bem da onde vêm as calorias que você consome. A proteína tem calorias sim, mas ela não é tão responsável assim pelo ganho de peso, só quando você consome muito mais do que você precisa. As calorias elas são responsáveis pela construção do nosso corpo. Elas são utilizadas prioritariamente para isso. Então, assim, não precisa se preocupar tanto com o consumo de calorias. Só não pode consumir menos do que você precisa e nem muito mais, mas é mais tranquilo. Outra coisa é que não adianta você cortar gordura, fazer dieta sem gordura, porque o teu corpo precisa de um pouquinho de gordura até para facilitar a produção de alguns hormônios, tá bom? Como a testosterona e tudo mais, que é importante para a produção de massa muscular, e a produção de massa muscular tem muito a ver com emagrecimento também. Mas se você conta as calorias, se você sabe da onde vem, né, as calorias dos nutrientes certos e mesmo assim você não está emagrecendo, o que pode ter a ver? Pode ter a ver com treino. Talvez você esteja treinando em baixa intensidade, com pouca carga, descansando demais. Pode ser também que você tem algum probleminha hormonal, entendeu? Então, quando você iniciar o teu processo de emagrecimento, é bacana ter o acompanhamento de um personal para montagem do teu treino, tá bom? Para montar uma coisa personalizada, direcionada para você. Por isso que é tão complicado você pegar qualquer treino na internet, porque aquele treino serve para tudo e não serve para nada, porque não se sabe quais são as tuas, enfim, as tuas necessidades. A segunda coisa, ter o acompanhamento de uma ou um nutricionista, porque o nutricionista vai fazer essa conta para você melhor do que qualquer aplicativo. E a tua dieta, o teu cardápio vai vir certinho, para você bater as metas que você tem que bater do consumo de proteína, consumo de carboidrato, consumo de gordura, sem ter neura. Sem ter neura. Então, assim, fechou o personal, seja acompanhamento online ou presencial, até porque na realidade que a gente vive hoje, a gente sabe que o treino online é uma realidade e que não tem problema nenhum de treinar online. Só que o treino tem que ser feito para você. É só isso, tá? E fechou com uma nutricionista, cara, a chance de você emagrecer é muito grande. E se isso não acontecer, você está fazendo tudo certo. Então, provavelmente, a questão vai ser hormonal. Agora, entende que se você não tem nutri, não tem personal, não tem um treino personalizado, nenhuma dieta personalizada, não tem como você dizer que você não consegue emagrecer, porque você está fazendo tudo errado. Então, para emagrecer é preciso fazer as coisas certas. Se você não tem dieta e não tem um treino que foram feitos exclusivos para você, você não pode dizer que não consegue emagrecer. Agora, tendo dieta, treinando bem, e se você não consegue emagrecer, é porque provavelmente está acontecendo alguma coisa no teu sistema hormonal. E aí, tendo um personal e uma nutri, opa, embolou tudo, tendo um personal ou uma personal, tendo um nutri ou uma nutri,
aí talvez seja necessário acompanhamento do endócrino para checar como estão as tuas taxas hormonais, sanguíneas e para ver o que está acontecendo aí. Mas se você não tem um caminho para traçar, não tem como você chegar onde você quer. Beleza? Eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas, vou ver se chegou alguma coisa. E se você quer saber de alguma coisa, bota aqui nesse pontinho de interrogação que fica aqui embaixo pra gente poder trocar uma ideia. Bom, não apareceu pergunta nenhuma aqui embaixo. O que eu tinha para falar hoje era mais ou menos isso aqui, né? Essas questões relacionadas a calorias e a como você vai manipular isso ao teu favor. E principalmente reforçar que é um primeiro passo, né? Saber quanto você consome, quanto você gasta é muito bacana para que você possa emagrecer. A segunda coisa é que isso não é tudo, mas é, cara, 70%. Saber isso é muito importante. E com o personal e com a Nutri você vai saber. Outra coisa é, um treino com consumo alto de calorias não quer dizer tudo. Por exemplo, as meninas dos desafios que eu faço e as meninas do programa Emagra Smart emagrecem com treinos que duram 10 minutos por dia, sem academia e muitas vezes sem dieta. Mas o que acontece? Acontece uma orientação, tá? Em cima do que você vai consumir, né? Em cima do que você, enfim, pode ou não pode comer. Claro que não tem ditadura, uma hora ou outra a gente come alguma coisa que não está nos planos. Mas é bacana saber o que é interessante e o que não é. Então sempre rola um direcionamento. Foge disso, tá bom? Quanto aos treinos, os treinos duram 10 minutos, mas são treinos de alta intensidade, que vão fazer com que você continue consumindo calorias ao longo do dia. Então, os treinos que eu passo para as meninas no Emagra Smart nos desafios, eles não são tão focados no gasto calórico durante a atividade. Eles são focados em fazer você queimar mais gordura durante todo o dia. Então, é por isso que funciona, tá? Tem uma pergunta aqui. Nanda Machado 01. Tem alimentação que acelera o metabolismo? Nanda, tem. Mas a maneira mais interessante de acelerar o teu metabolismo é através do exercício físico. Porque, por exemplo, a cafeína é um alimento que acelera o metabolismo. E ela está presente, além do café, em outras coisas, né? Em outros alimentos, como em alguns refrigerantes, como é o caso da Coca-Cola, e em alguns suplementos também que colocam uma dosagem de cafeína mais alta, tá? O problema disso é que quando eu tenho algum problema relacionado à pressão arterial ou algum problema cardíaco, consumir cafeína em grande quantidade pode não ser interessante para mim. Então, assim, tem alimento que acelera o metabolismo, o gengibre também faz isso, também acelera o metabolismo. Existem alimentos que conseguem fazer com que você gaste mais calorias. A questão é que o custo-benefício não é tão interessante assim, porque você vai colocar o teu sistema numa situação de estresse, tá? Ou seja, você vai estar gastando muita coisa ao longo do dia, mas pode ser que para você não seja bom. Enquanto que, quando você faz isso com exercício, quando você faz atividade, o metabolismo acelera, tá? De maneira real, e depois ele vai descendo de maneira gradativa. E o nosso corpo tende a lidar melhor com essas coisas que acontecem mais lentamente do que essas pancadas que a gente dá se a gente consumir algum alimento que acelera o metabolismo, tá bom? Mas outra coisa que é bacana também relacionada à alimentação é aumentar um pouquinho o consumo de proteínas e não consumir tanto carboidrato, porque a proteína, além de aumentar a saciedade, tem uma digestão mais lenta. Essa digestão mais lenta faz com que a gente gaste mais calorias. Por isso que quando a gente come carne, come muita carne, assim, a gente se sente um pouquinho mais cansado, porque o nosso corpo está digerindo aquilo ali. Agora, não aconselho que você aumente o consumo de proteínas de maneira indiscriminada, mas isso também faz com que você gaste um pouquinho mais de energia. Beleza? Espero que tenha ficado claro, que tenha te ajudado. E tamo junto, Nanda. José Newton, mesmo treinando, quantas vezes devemos na semana ingerir pão? Acredito que seja isso. Olha, José Newton, não tem problema nenhum
consumir pão, tá? Não tem problema nenhum, você pode consumir todo dia. A questão toda é se você quer diminuir o teu peso, tá? Se você quer emagrecer, essa é a primeira coisa que tem que ser respondida. E a segunda é se o consumo desse pão ele não está ultrapassando as tuas necessidades. Um exemplo, se você tem que consumir por dia 2.500 calorias e aí você consome 6 pães, 7 pães e só esses pães já dão essas 2.500 calorias, velho, esse pão tá quebrando a tua vida. Por quê? Porque só ele já está jogando o teu consumo calórico lá pro alto. Então você pode consumir qualquer coisa, desde que isso não ferre você, isso não faça você ultrapassar aquilo que você precisa. Entendeu? Agora, consumir um pão, ou muitas vezes até outro alimento que a gente não considere tão saudável, é super de boa quando a gente não ultrapassa as nossas necessidades diárias. Não sei se ficou claro, mas é isso. Eu Beyond a Vânia. Ou eu Beyond a Vânia, não sei. Obrigado, tá, pelo elogio. Excelentes dicas. Fico feliz que esteja ajudando de alguma forma. Obrigado, amor. Fico feliz que você tenha gostado também. Ah, show, Nanda, show. Valeu, José Newton. Obrigado aí pela pergunta. Espero ter ajudado. Não sei se ficou claro. Se não ficou, pode colocar aqui embaixo, tá? Se ficou embolado, pode colocar que eu respondo de novo. Vocês têm alguma pergunta, alguma outra pergunta que vocês gostariam de fazer? Pode colocar nesse pontinho de interrogação aqui, que eu consigo fazer a pergunta aparecer aqui na live. Ou se quiser colocar no chat também, não tem problema nenhum aqui na parte dos comentários. Eu vou ficar bem feliz de responder as perguntas de vocês. A gente vai ficar mais, sei lá, uns 2 minutinhos aqui. Então, dá para responder. Assim, a questão maior, tá? É entender o seguinte. As calorias são basicamente uma unidade de energia, tá? Essa unidade de energia a gente gasta com exercício, com atividade física, e a gente consome essas quantidades de energia através do alimento. Normalmente a gente guarda essa energia como gordura, tá? E a gente gasta através do movimento, essa energia sai através do movimento. Porém, guardar como gordura não é a única forma que o nosso corpo armazena, né, essas calorias. Isso também acontece através dos carboidratos, tá? E os carboidratos, além de serem armazenados como gordura, eles também são armazenados como glicogênio muscular. O glicogênio muscular é o combustível para que a gente possa fazer as coisas. Então, quando você consome carboidrato na medida certa, você não está se prejudicando de nenhuma forma. O único cuidado que você tem que ter é de não consumir mais do que as suas necessidades diárias, porque aí sim ele é armazenado como gordura. Às vezes isso não fica muito claro. Beber água com limão na corrida pode ajudar? Pergunta do José Newton. José Newton, dificilmente vai te ajudar. Por quê? Porque, assim, no limão ali, durante a atividade, ele não tem nada que possa fazer diferença durante a prática do teu exercício. Tem até um pouquinho de glicose ali no limão, por ser uma fruta, mas não vai ser uma quantidade considerável para aumentar o teu desempenho, tá? Para aumentar o desempenho, aqueles sachês, né, de carboidratos são interessantes, é um açúcar mesmo, e aí nesse caso, durante as atividades prolongadas que você faz, né, que são corridas mais longas, é muito bacana utilizar esses sachês ou a maltodextrina. Por quê? Porque é um açúcar mesmo que entra rapidinho na célula e é como se fosse álcool, não é nem gasolina, é como se fosse álcool. Ele entra na célula e tu consegue queimar muito rápido. Então, para você que corre, para você que dá tiro, maltodextrina é bem bacana e esses sachês de carboidratos são bacanas também. Eu Beyond a Vânia, ou Eu Beyond a Vânia. Não sei se está certo, depois você pode até me corrigir, tá, Vânia? Posso fazer exercícios em jejum? Vânia, não aconselho que você faça exercício em jejum, tá? Por quê? Porque, como eu estava falando, a gente tem o glicogênio muscular e também outras maneiras de açúcar, outras formas de açúcar, de glicose, que ficam no nosso corpo responsável
Caraca, embolei tudo. Vou falar de novo. Vânia, não aconselho que você faça exercício em jejum, por quê? Porque o teu corpo precisa de algumas reservas. Apesar de ter sempre glicogênio muscular na musculatura, quando a gente não tem nada no estômago, depois que esse glicogênio não está tão disponível assim, o corpo vai buscar em algum lugar essa energia. E a energia que vem da gordura, ela demora muito para ser queimada. O corpo, para realizar o exercício, ele precisa de uma fonte de energia que seja mais simples, para ele queimar mais rápido. Então, quando não tem nada no teu estômago e acabou essa fonte mais rapidinha que é que está na musculatura, ele vai buscar em outros lugares e ele não encontra. E quando ele não encontra, normalmente a gente se sente mal. Eu sei que tem gente que consegue fazer atividade muito bem em jejum, mas não é indicado, tá bom? Não é indicado que você faça exercício em jejum. Espero que eu tenha te respondido, Vânia. Se não ficou claro, ou se ficou claro, coloca pra mim aqui no chat que tava legal, não tava legal, tá bom? Vou responder a pergunta que foi feita aqui na caixinha. Pergunta da Maria Alice FB.S. Comer pipoca diariamente dificulta a perda de peso? Sim e não. Se a pipoca for feita frita, né, for feita com óleo, você sobe bastante a quantidade de calorias que você está consumindo. E aí, subindo a quantidade de calorias, você está desequilibrando aquela balancinha que eu falei, do consumo e do gasto, né? Você está consumindo mais do que você gasta, normalmente. Porque o óleo ele tem muitas calorias, entendeu, Maria? Então é bacana utilizar uma outra maneira de preparar essa pipoca, que eu sei que você já está pesquisando. A pipoca com água vai fazer com que você consuma menos, aí fica mais de boa consumir a pipoca. É até bacana para aumentar a sensação de saciedade, beleza? Eu, Bion da Vânia, ficou claro. Show, Vânia, tamo junto. Fico feliz. Tamo junto, José Nilton. Qual alimento dá mais energia para fazer um treino intenso? Nanda Machado 01. Então, Nanda, para fazer um treino intenso, os alimentos que dão mais energia são aqueles que são carboidratos simples, aqueles que têm mais açúcar. Como eu estava falando no caso do José Nilton, maltodestrina, aqueles sachês. Então, por exemplo, os pães dão muita energia para que você faça atividade física, mas as frutas também dão. A banana dá bastante energia, a laranja dá bastante energia, né? E os pães, pão integral também dá bastante energia, entendeu? Então, assim, basicamente, os carboidratos eles dão muita energia para que você realize atividade física. Eu gostaria de te dizer assim, se for consumir os carboidratos, prefira os complexos. Então, a batata doce também pode te ajudar muito, tá bom? Pode te ajudar muito a ganhar, a ter energia para gastar durante o exercício físico. O inhame também pode te ajudar. A banana não tem nela carboidratos simples, tá? Mas tem nela bastante carboidratos simples, perdão. Mas ela também pode te ajudar a ter bastante energia para queimar de forma mais rápida do que esses dois que eu citei antes. Espero ter te ajudado e ter respondido. analucia.ferreira.7374. Andar de bicicleta é melhor que a caminhada, no sentido de ajudar a emagrecer? Boa noite. Boa noite, Ana. Olha só, não tem como a gente afirmar que andar de bicicleta é melhor que caminhar e que caminhar é melhor do que andar de bicicleta. Eu vou te explicar por quê. Porque pode ser que quando você esteja andando de bicicleta, por ser uma atividade que você gosta mais, que você sinta mais a vontade de fazer, você consiga colocar mais velocidade, mais força do que na caminhada. Embora andar de bicicleta, de uma maneira geral, gaste menos energia do que a caminhada. Mas por você gostar mais, você pedala mais rápido, você faz mais força, você coloca aquela marcha pesadona lá na bicicleta. Isso faz com que o teu coração bata mais vezes. Então, para você que gosta mais de pedalar, você consegue gastar mais energia quando você anda de bicicleta. Então, nesse caso, você vai gastar mais sim. Agora, se você é aquela pessoa que adora caminhar, que adora pensar ali, tá em tudo que você tem que fazer depois enquanto você está fazendo a caminhada, pode ser que por gostar de caminhada você caminhe super rápido, teu coração bata mais rápido do que quando você está pedalando, que você não gosta de pedalar. Então, o que você tem que ter em mente?
A atividade que você mais gosta e a atividade que você consegue render. E aí você o que você vai fazer? Colocar mais intensidade, estar mais presente na atividade. E quanto mais intensidade, quanto maior a tua presença na atividade, maior vai ser o teu gasto calórico e melhor vai ser para você emagrecer. Beleza? Nanda Machado 01. Obrigado. Ajudou sim. Tamo junto, Nanda. Gente, seguinte. Eu vi que a Gabi PD4 enviou uma solicitação para participar da live. Gabi, você pode colocar aqui embaixo o motivo que você quer participar da live, se você quer fazer um bate-papo, alguma coisa do tipo. Se for isso, se for para responder perguntas e respostas suas, eu concedo sim que você a permissão para você entrar aqui na live. Eu gostaria de saber o que você deseja e tal. Se você quer participar para perguntar alguma coisa relacionada a emagrecimento, a calorias, a gente pode trocar uma ideia sim. analucia.ferreira.73744. Beleza, obrigado. Tamo junto, Ana. Espero ter te ajudado. Alguma pergunta, gente, a mais, assim, alguma coisa que vocês queiram saber? Qual é o melhor exercício para emagrecer? Adriana R. Tá bom, vamos lá. Olha só, a gente tem, Adriana, o seguinte. Exercícios que trabalham os grandes grupos musculares, tá? Esses grandes grupos musculares são parte anterior e posterior da coxa e o bumbum, tá? Toda a coxa e o bumbum, peitoral e costas. Quando a gente consegue trabalhar esses grupos musculares, o nosso gasto calórico tende a ser mais alto. Então, em atividades que eu consigo trabalhar os grandes grupos, a minha queima tende a ser mais alta. Sabendo disso, atividade interessante para que você emagreça. O Emagresmart, que é um treino HIIT com peso corporal, sabe? Onde você agacha, onde você faz flexão abdominal, é bacana, tá? Treino intervalado de alta intensidade. A corrida, feita de maneira intervalada em alta intensidade, também é bacana para emagrecer. Um exemplo, você dá um tiro de 1 minuto e recupera durante 2 minutos. Esse tipo de atividade também é interessante. E a musculação, treinamento com pesos, é muito interessante para emagrecimento também. Essas atividades têm em comum o quê? Essas atividades têm em comum que você vai continuar gastando, tá? Vai continuar queimando calorias depois que você as realizou. Porque trabalhar com os grandes grupos proporciona isso. Nesse treino Emagresmart, que é um treino HIIT com o peso do corpo, e na corrida intervalada, isso acontece porque o teu corpo continua consumindo oxigênio e isso faz com que ele gaste mais caloria. No caso da musculação, acontece de maneira um pouquinho diferente. Na musculação, você destrói a musculatura e esse processo de reconstrução muscular vai fazer com que você gaste mais calorias, tá? Enquanto você descansa ou enquanto você vive o teu dia. Então, o Emagresmart é uma saída interessante para quem quer emagrecer. A corrida intervalada ou a caminhada intervalada, pode fazer 1 minuto correndo e 2 andando sem problema, também é interessante. E a musculação também é super interessante para que você emagreça. Então essas 3 atividades servem para que você emagreça, tá bom? E aí, dentre essas, você escolhe aquela que você mais se identifica, que mais tem a ver contigo e parte para dentro. E se puder associar essas atividades com uma alimentação regrada, uma dieta bem feita por uma nutri, cara, a chance de você emagrecer vai lá para os 90%, eu acho que até extrapola isso aí, beleza? Então não vou falar para você que existe um exercício, tá? Ou que exista um método que vai fazer você emagrecer,
mas que tem alguns métodos que tendem a funcionar mais. Eu acredito nisso. No Emagresmart, eu acredito na musculação e eu acredito na corrida intervalada ou na caminhada intervalada, que é treinamento intervalado de alta intensidade, que é o HIIT. Então, o HIIT e a musculação, beleza? Pedrita Feliciano. Oi, prof. Eu preciso ter vergonha na cara. Pedrita, agora que você já viu, não tem como desver. Partir pra cima. Vambora. Onde consigo perder mais peso? Correndo na areia ou no asfalto? Pergunta do José Newton. Bom, José Newton, seguinte, cara. Tudo vai depender, tá, do teu gasto calórico durante a atividade. Mas vamos lá. Na areia, você tem uma força aumentada porque você faz força para colocar o pé e para tirar o pé. Que no asfalto você não tem. Então tem o fator força ali durante a tua prática na areia, tá bom? Isso vai fazer com que o teu gasto calórico tenda a ser maior, então a areia tende a fazer você emagrecer mais. Agora, você consegue manipular as coisas, tá? E quando você for pro asfalto, se você treinar tiro, você também consegue fazer com que o emagrecimento seja acelerado, porque você tem picos de consumo de oxigênio e depois eles vão descendo e ao longo do dia, depois você vai gastando mais gordura porque seu corpo vai procurando oxigênio. Então, na areia você consegue emagrecer mais, beleza? Espero ter respondido isso para você. Porém, você consegue também realizar o processo de emagrecimento se correr no asfalto. É só fazer de forma certinha, beleza? Essa outra pergunta aqui que você botou é bem parecida, né? Onde consegue perder mais calorias, correndo na areia ou no asfalto. Se correr na areia, a tendência é que o gasto calórico seja maior, como eu falei na perguntinha de antes. Ana Lopes de 2107. Explica aí a importância de uma execução concentrada na musculação para melhores resultados. Ana, pergunta show de bola. Olha só, uma coisa é o seguinte, tá? A execução mais concentrada, ela é uma das formas de ter mais resultado. Uma das. A gente tem outras técnicas, mas essa técnica é muito boa e é a que eu gosto mais. Por isso que eu sorri quando vi a pergunta, tá, Ana? Olha só. Quando você faz o exercício mais concentrado, um exemplo, tá? Tô fazendo aqui uma série de bíceps. Eu levantei e eu controlo a descida. Quando eu estou controlando a descida, mesmo aqui sem carga, mas pensa que tá o pezinho aqui na minha mão. Quando eu estou controlando essa descida, o meu músculo, ele trabalha mais, tá? E acontece maior destruição da musculatura que está sendo solicitada. Eu estou usando o exemplo do bíceps, mas isso serve para qualquer exercício, tá? E quando eu estou controlando, tendo maior rompimento das musculaturas, maior solicitação muscular, eu obrigo o meu corpo a ter que se adaptar mais e melhor. Dessa forma, o que eu vou fazer? Eu vou otimizar o meu processo de ganho de massa, eu vou otimizar o meu processo de hipertrofia, porque eu destruí mais musculatura, então eu tenho que recuperar mais musculatura. Eu estou sinalizando para o meu corpo que, cara, você tem que ficar maior, você tem que ficar mais resistente, porque eu estou descendo a pancada em você e você tem que se adaptar. E é lindo, porque o corpo se adapta a esse tipo de estímulo. Mas isso também acontece em outras situações. Quando eu faço um drop, né, que é, por exemplo, eu boto bastante carga e eu faço as repetições, aí eu não consigo mais levantar. Baixo um pouquinho o peso, faço mais repetições. Para quem é avançado, é uma estratégia interessante para destruir mais musculatura e gerar também algo parecido com isso que acontece na execução mais concentrada. Outra coisa também interessante é treinar até a falha mesmo, né? Você bota aquela carga que você faz o movimento até que chega aquele momento onde você não consegue mais levantar. Quando você não consegue mais levantar, significa que você exigiu o máximo que você podia daquele grupamento. E se você tirou o máximo dele, ele vai te dar o máximo de resposta se a tua alimentação estiver certinha. Consumo de proteínas batendo ali a tua meta, consumo de carboidrato batendo a meta, gordura também batendo a meta. O que vai acontecer? Mudança naquela área. Se você está treinando para hipertrofia, aquela área vai ganhar mais volume e o teu corpo começa a mudar. Espero que eu tenha respondido aí, Ana, falado de maneira satisfatória para você.
Se sim, coloca aqui para mim no comentário, por favor, nos comentários. Se quer que eu fale mais também, ou quer que eu foque mais na repetição concentrada, eu posso falar mais, tá bom? Pedrita Feliciano. Esse negócio de comer à noite faz mal, é mito ou fato? Depende. Depende da pessoa. Mas normalmente fazer refeições à noite, principalmente refeições pesadas, não é interessante, Pedrita. Por quê? Porque, vamos lá, você vai dormir. Para dormir, é necessário que o teu corpo entre num estado de repouso, principalmente quando a gente está pensando em sono profundo. Se você jogou alimentos para dentro do teu corpo, principalmente alimentos pesados, o teu corpo tende a fazer mais força para poder digerir aqueles alimentos ali. Entendeu? Então o que acontece, cara? Acontece que o teu corpo começa a lutar contra aquele alimento que está ali em você e muitas vezes a gente fica agitado, né? E não consegue dormir. E algumas pessoas relatam que tem pesadelos. Eu normalmente, quando como demais, eu não tendo a ter pesadelos. Eu vou deitar até bem feliz. Ou fico triste depois, não sei dizer. Mas quando eu como demais, eu demoro a dormir. Porque aumentou a atividade do meu corpo. E se a atividade do meu corpo aumentou, eu fico mais ligado. E aí fica difícil de dormir. Espero ter respondido, tá bom, Pedrito? Quanto tempo leva para o corpo se adaptar às mudanças? Alimentação boa e exercícios físicos, pois não tenho muita paciência com um processo lento. Pedrito, é o seguinte, no mínimo 3 meses. Quando você começou, um exemplo, começou a treinar, entrou na academia hoje, tá? Vamos dar um exemplo da musculação que a gente começou a falar agora. Entrou na academia hoje, começou a comer certinho, começou a treinar, fazer lá os exercícios até a falha, 90 dias que o teu corpo demora para te dar uma resposta. Porque primeiro, ele está melhorando os processos dele de fazer força, ele está melhorando as conexões entre o teu cérebro e a musculatura, isso existe, tá? Ele está pensando assim, pô, eu tenho que começar a botar todas as minhas fibras para trabalhar, para na hora que eu pegar o peso eu consiga fazer isso de maneira ótima. Então a primeira coisa que ele vai fazer é começar a levantar o peso bem feito, para depois ele entender que tipo assim, cara, se eu quiser melhorar eu tenho que ficar maior. E aí ele começa a mudar, entendeu? Mas até começar a aparecer 3 meses. Agora, depois que eu já tenho um tempo que eu vou pra academia, que eu treino, aí eu parei, né? Vamos dizer, malhei 5, 6 meses, parei. Quando eu volto a treinar, o que acontece? Eu já respondo mais rápido, porque o meu corpo tem uma memória. Ele lembra que eu tive ali e ele sabe que ele precisa mudar para acompanhar o ritmo, para voltar onde ele estava. Então quem já treinou e parou tem vantagem em relação a quem começou a treinar agora. Beleza? Obrigado, Livinha. Obrigado por achar muito bom. É, tua ajuda faz muita diferença pra mim, mano. Eu achava que no mínimo os resultados vêm em um ano. Não, não, Vanessa. Se a gente fizer tudo certinho, alimentação e treino, 3 meses o resultado vem se você nunca treinou. Se você está começando a treinar agora, 3 meses. Se já treinava antes, os resultados vêm antes, tá? Não é um ano, não. Até porque eu acho que se fosse um ano, ninguém ia querer treinar de jeito maneira, né? Tinha. Show. Tem mais uma pergunta aqui. Ana Lopes 2107. Sou sua fã, prof. Ana, obrigado. Tamo junto. Fico feliz que você seja fã do meu trabalho. Você é o cara. Que nada, José Newton. Você quer. O dia que eu corri que nem você, aí eu vou ser o cara. Bebo muita água no meio das refeições. É errado? Faz mal? Olha só. Não é errado e não faz mal, tá? Pode ajudar no sentido de fazer você consumir menos calorias porque a água vai ocupar um espacinho na tua barriga. Porém, tem um fator que eu acho que não vai ser interessante para você. Consumir água durante a refeição faz com que o nosso estômago se dilate, a nossa barriga fique um pouquinho maior. Então, às vezes, a gente fica com aquele aspecto mais inchado porque a gente consumiu muito líquido durante as refeições. Aconselho que você reduza o consumo de líquido ou, principalmente, não consuma nenhum líquido enquanto você se alimenta, para não ficar com aquele aspecto inflado. Até porque a gente depois tende a ficar com a barriga inchadinha. Eleonora.s Maltês. Muito obrigado pela tua pergunta, minha amiga.
Que bom que você está aqui na live. Quantos minutos de treinamento é necessário para uma queima de gordura? Tem que treinar todos os dias? Tá bom, vamos lá. No primeiro segundo que você começou a treinar, Eleonora, você já iniciou um processo de queima de gordura. No primeiro segundo. Porém, não significa que esse primeiro segundo é o suficiente para emagrecer. Mas enquanto a gente respira, a gente está queimando gordura. A gente está queimando gordura o tempo todo, né? O que o exercício vai fazer é acelerar essa queima de gordura. Aí quando a gente conversa sobre os treinos de 10 minutos, de 12 minutos, se eles funcionam ou não, sim, eles funcionam, eles aceleram a queima de gordura, sim. Principalmente quando você está partindo de um cenário onde você não fazia nenhuma atividade física. A partir do momento que você já tem uma história com exercício, é bacana começar a aumentar a quantidade de exercício, tá? Para que o teu gasto calórico seja melhorado e para que tua queima de gordura seja otimizada. Tem que treinar todos os dias? Não, não tem que treinar todos os dias. A gente pode treinar em dias alternados. Porque quando a gente manipula, tá, as valências do treino, ou seja, quando a gente coloca um treino em alta intensidade, como é o caso do que a gente faz, a gente consegue fazer com que o corpo queime gordura por 48 horas ou mais. Então a gente consegue fazer com que o teu processo de queima de gordura ele seja acelerado mesmo nos dias que você não treina, tá? O treino é Emagresmart, a musculação que a gente faz aí no teu prédio, eles são responsáveis por fazer com que você continue queimando gordura ao longo do dia. A musculação, porque ela está buscando construir musculatura, que a gente destruiu nos nossos treinos, e o Emagresmart, porque como você não consegue consumir o oxigênio que você precisa durante a atividade, o teu corpo continua buscando esse oxigênio ao longo do dia. E esse processo faz com que você queime mais gordura. Beleza? Espero ter respondido você, minha amiga. Aparecendo algumas perguntinhas aqui depois. Tem gente que acha besteira, mas explica a importância de exercícios de equilíbrio e propriocepção. Ana Lopes 2107. Tá, exercícios de equilíbrio e propriocepção. Esses exercícios vão ajudar você nas questões de domínio do teu corpo. Porque, por exemplo, quando você vai agachar, tá? Quando você vai fazer, enfim, um desenvolvimento, alguma coisa do tipo, você precisa se compreender dentro do espaço que você está, para poder fazer esse exercício de maneira bem feita. Então, os exercícios de propriocepção, eles trabalham principalmente a musculatura mais interna do corpo, tá? E os exercícios de equilíbrio também trabalham essa musculatura mais interna. Então, elas vão fazer com que você tenha domínio de você mesmo quando você executa exercícios que têm uma exigência grande de domínio corporal. Então, um exemplo, vai agachar, vai fazer um desenvolvimento, vai fazer uma passada. Por que tem gente que treme igual vara verde? Porque não tem controle, né? Não treina a propriocepção. Então, a gente treina a propriocepção para melhorar também os seus exercícios de força. Então, a prancha é interessante? Muito, porque na hora que for agachar, na hora que for fazer uma flexão, na hora que for fazer barra ou até um bíceps vai ajudar demais. Ah, fazer um agachamento na bola é interessante? É muito interessante, porque a musculatura do abdômen é bem solicitada durante esse tipo de exercício e além de melhorar o teu domínio sobre você mesmo, vai fazer com que a tua musculatura do abdômen seja cada vez mais firme. Espero ter respondido você e ter ajudado. Katsui Paz, eu sou a vara verde. Faz prancha e faz estabilização unipodal. Estabilização unipodal, Katsui, é só o seguinte. Parou, tá? Inicialmente na frente do espelho, tirou um pé do chão, conta até 10, depois faz isso com o outro. Começa a fazer isso de maneira alternada que você vai ver como o teu agachamento vai melhorar. Não sei se é a sua área, mas será que o estômago volta ao tamanho normal ou só com cirurgia? Pedrita Feliciano, olha só, tem como ele diminuir, sim, tá bom? Agora, lógico que se a mudança for muito grande, né, se a alteração for muito grande, no caso de obesidade, algo do tipo, né, aí talvez seja interessante fazer uma cirurgia sim. Tem uma amiga minha que fez um procedimento e no caso dela ajudou. Mas é interessante tentar resolver as coisas sempre com exercício e alimentação primeiro. Espero ter respondido, tá, Pedrita? A prática de dança pode substituir o exercício? Não. A não ser que você tenha características nessa dança onde você colocou a intensidade mais alta. Agora, pensando em atividade aeróbica moderada, a dança é interessante sim. Só não é tão interessante para emagrecimento, tá bom? Agora é interessante para você que, enfim, quer se sentir bem,
quer ter um trabalhinho cardiorrespiratório tranquilo, aí sim. Agora, pensando em emagrecimento, não. Tá bom, Vânia? Muito orgulho de ser sua aluna. Você é fera. Eu tenho orgulho de trabalhar contigo também, Leonora. Muito obrigado pela tua presença e pela tua pergunta. Amanhã, tamo junto. Show. Katsui, eu lembro de você, minha amiga. Lembro de você. Obrigado pela tua presença aqui. E quando tiver desafio, eu vou te chamar para treinar. Anaclino 21. Você é a favor de fazer exercícios em jejum? Não, não sou não. Não sou não, Ana. Porque o exercício em jejum, né, não permite que você utilize a gasolina do corpo de maneira otimizada. O que eu estou querendo dizer com isso? Inicialmente, quando você tem glicogênio ali, você até vai conseguir fazer o exercício. Mas quando o glicogênio faltar, o teu corpo vai buscar a gasolina para realizar movimento e não vai ter. Então eu não sou a favor, tá bom? Agora, se você faz, por exemplo, um jejum de 12 horas na parte da noite, se você depois das 8 não consome mais nada e aí toma café às 8 da manhã, aí acho que vai até de boa porque você não está passando por nenhuma situação de estresse. O jejum já é uma situação de estresse. Então combinar situações de estresse não é interessante. Mas não quer dizer que um jejum bem orientado por uma nutricionista não possa te ajudar. Eu não sou entusiasta do jejum, mas se você tem orientação, pode ser seguro e pode te ajudar sim, porque vai fazer com que você consuma menos calorias e normalmente quando você consome menos, você emagrece, tá? Pedrita Feliciano, o que você acha de cortar carboidratos para emagrecer rápido? Eu acho que é uma estratégia, tá, Pedrita, o corte de carboidrato, porém tem que ser feito com cuidado. Se tem uma nutricionista por trás e que está compensando a tua alimentação de uma outra forma, você consegue, tá, com o corte de carboidrato, acelerar o teu processo de emagrecimento. Porém, não é interessante cortar o carboidrato por muito tempo, porque os carboidratos são essa gasolina que eu falei. São essa fonte de energia que você usa para poder fazer exercício. Beleza? Você é o melhor profissional que eu já conheci. Saudade das suas aulas. Ana Clino 21. Ana, obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigado por gostar do meu trabalho. Concordo sobre o lance do jejum. Também acho isso. Ana Lopes, 2107. Obrigado, tamo junto. Eu também acho que é mais bacana tomar cuidado. Fala sobre a dieta do ovo. Pedrita, não conheço a dieta do ovo. Essa daí eu vou ficar devendo. Tá bom? Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Algo que gostaria que fosse respondido? Ou não, tá? Sobre a dieta do ovo eu não vou saber falar porque eu não conheço de verdade. Até vou sair daqui e vou atrás depois. Mas por hora eu vou ficar devendo essa aí. Alguém tem alguma outra pergunta? Alguma outra questão que gostaria de saber? Comer só ovo por 3 dias seguidos? Não faça. O que eu posso dizer é que é furada. Posso te dizer o seguinte, tá? Toda medida extrema que você tome relacionada à perda de peso não é interessante. Sabe por quê? Porque se você comer só ovo, você deixa de pegar os outros nutrientes importantes. Quando você come só ovo, você só está consumindo proteína e gordura. Você vai emagrecer? Vai emagrecer, mas pode custar a tua saúde. Entendeu? Porque não tem carboidrato, tá? Não tem carboidrato. Então, se não tem carboidrato, você não tem fonte de energia. Se você não tem fonte de energia, teu corpo vai buscar tudo nele. Você vai emagrecer, mas a tua saúde está indo embora. Então não faça. Está bom demais, mas o tempo está apertadinho. Vida, obrigado, tá? Por me avisar que o tempo está apertadinho, que eu me perdi no tempo hoje. Mas foi muito bom poder trocar ideia com todo mundo que está aqui. Eu fico muito contente pela presença de vocês. O ovo pode substituir o tal do whey? Tá, vou responder essa rapidinho, Vânia. O seguinte, o ovo não substitui o tal do whey por uma questão. Porque o ovo é uma proteína que demora mais para ser consumida e o whey é uma proteína de absorção rápida, tá bom? Então é o seguinte, o ovo e o whey são proteínas, mas para momentos diferentes. O whey você pode usar quando você acabar de fazer o exercício, que o teu corpo está carente de proteína e ele vai absorver rápido. E o ovo você pode utilizar em outros momentos do teu dia, porque ele vai sendo quebrado aos pouquinhos, né? E vai fazer com que você coma menos, porque melhora, tá? Diminui a tua sensação de fome, aumenta a tua saciedade. Quanto tempo de treino por dia você acha ideal para perder peso? Pode começar com 10 minutos. As meninas que fazem Magra de Marte treinam 10 minutos
e emagrecem. E depois a gente vai aumentando o tempo. Beleza? Gabi PD4. Gente, comecei a falar rápido pra caramba. É estilo locutor, né, de corrida de cavalo, porque minha vida falou que o tempo tá acabando. Eu fico muito grato pela presença de cada um de vocês aqui, pelas perguntas, tá bom? E pela presença, por gastar um pouquinho do tempo. Eleonora, show, fico feliz que você tenha gostado. Eu também adorei estar aqui. Eu gosto muito de fazer live. Gente, obrigado, tá bom? Obrigado de verdade. Ótima noite. Deus abençoe vocês. Foi sensacional. Com teu apoio é sempre mais fácil, amor. Obrigado por tudo, tá? Amo você. Um beijo, gente.